Pode Confiar está começando. E hoje o meu convidado, ele é jovem, ou melhor, ele é um líder de jovens. Ele tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus, é evangelista e é o nosso amigo Fábio Rufino. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Carla. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação ter você aqui, viu? Toda nossa. Sem dúvida, eu quero agradecer o convite. Estava ansiosa para que você compartilhasse com a gente seus conhecimentos, como que é lidar com muitos jovens. Aham. Quero saber como é que foi a sua vida desde o início na presença de Deus. E estou aqui pronta para fazer as perguntas. Opa, vamos lá, com o maior prazer. Fábio, conta um pouquinho para a gente, como é que começou a sua história na presença de Deus? Bom, Carla, eu nasci no lar católico, né? No lar cristão, porém católico. Então, com 18 anos de idade, né, eu senti uma necessidade grande de viver o que eu vivo hoje, né? Mas eu não conseguia viver naquele momento que eu estava ali no catolicismo, na verdade, né? Uhum. Fui muito abençoado, não posso me queixar do período que estive no catolicismo, mas faltava algo. Eu ouvia muito falar de Jesus, mas não tinha uma experiência real com ele. E daí, com 18 anos, eu trabalhava numa farmácia e o meu gerente na época, me evangelizou, né? Cuidou de mim, me levou para a igreja algumas vezes, me buscou em casa, né, para poder ir na igreja algumas vezes. E nesse período, eu tive um encontro real com Jesus, né, numa congregação da Assembleia de Deus Madureira, lá do Pompeia, na época, com 18 anos. E daí foi aonde começou a transformação. A virada de chave da minha vida começou aí com 18 anos, quando eu conheci realmente a Jesus e o aceitei como meu único suficiente salvador da minha vida. Que bênção. É. A gente ouve falar assim, vai na igreja, conhece a palavra, mas sente aquele vazio, né? Sim, E aquele vazio tem que ser preenchido com a presença de Deus, né? é verdade, Carla. É uma coisa surpreendente que acontece com a gente quando a gente conhece esse verdadeiro amor, né? Sim, é verdade. Isso aconteceu e eu fiquei, assim, foi um momento, assim, de muita mudança na minha vida, sabe? Lógico, mudanças espirituais, assim, extraordinárias que aconteceram. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E hoje eu já sei que você é casado, tem um Sim. filhinho, mas conta pra mim um pouquinho como é que foi. Então, nesse período que eu me converti, né, eu fiquei um bom período, me converti no Pompeia, depois fui para a sede, me apresentaram à sede, né, ainda era o pastor Moisés de Castro, que ainda, na época, presidia a igreja, né, Uhum. e depois de um tempo, logo em seguida, já chegou o pastor Dilmo. Então, fiquei um bom tempo ali, sempre envolvido com a obra de Deus no tocante ao que é a juventude, né, sempre fui um jovem muito ativo, né, apesar de ser muito novo ainda não assumir nenhum tipo de cargo de liderança, mas sempre ajudei bastante a juventude, né, no relação ao louvor, com relação aos trabalhos que tinha na igreja com relação à juventude. Eu fui me amadurecendo, me desenvolvendo como jovem e conheci minha esposa, né, a Aline. Namoramos 3 anos e meio na época, depois nos casamos, né, ficamos aí praticamente 9 anos juntos, aí, casados sem filhos. 9 anos vocês Nove ficaram sem anos. filhos? 9 anos sem filhos, fazendo intensamente a obra de Deus nesse período, né? Aí depois que a gente resolveu aí ter o Davi, aí o Davi chegou para nos alegrar aí o Alegra. nosso Ai, lar, nossa casa, né? Amanhã ele completa 3 aninhos de idade, amanhã ele faz aniversário. 3 anos. É, Olha, passa rápido. Eu lembro da passa. Aline de Grávida. barrigão lá na igreja. Pois é. E agora ela tá aí já com o bebezinho já pra aniversariar amanhã, com 3 aninhos. Nasceu na pandemia, né? Quando ele fez 1 aninho de aniversário, eu estava ainda me recuperando da Covid. Foi um período bem difícil para Foi, todo mundo, né? foi sim. Pra gente foi muito ainda, porque tinha um bebê muito pequeno e era algo muito novo, desconhecido ainda, né? Pra Para gente. todos nós, né? Sim, sim. E agora amanhã já ele completa já 3 aninhos Três de idade. aninhos. É, Que é benção. isso aí. E hoje você se tornou um líder de jovens. Sim, Eu separei um versículo aqui e eu queria que você, junto comigo, fizesse uma reflexão nele. sim. Na palavra de Deus, em Coríntios 13:11, fala assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Fale para mim, Fábio, qual o seu maior desafio para liderar os jovens? Para fazer eles atingirem a maturidade espiritual? Sim, esse versículo é muito lindo, né? Tá no contexto de Coríntios, ali Paulo falando, né? Do amor, Do da amor. caridade, né?
E a gente vê o quanto as pessoas são carentes do amor, mas elas não têm o amor em si, né? Porque muitas vezes ela não conhece a Cristo, que é o verdadeiro amor, né? Sim. Então, o nosso desafio como jovem, né, ou como a gente poder cuidar do jovem, é poder fazer com que ele viva esse amor de Jesus, mas esse amor intensamente, né, esse amor que transforma, porque a gente tem uma facilidade muito grande de criticar, às vezes, a atitude de um jovem, né? Ou de uma pessoa qualquer, né? Que não seja jovem, também não seja jovem. Sim. Mas eu creio muito que a pessoa dá o que ela tem, né? E quando a pessoa não tem Jesus, ela não vai dar coisa boa pra gente, né? Aí é onde falta o amor. Mas nós, como cristão, o nosso desafio é a gente se deparar com essa situação e mostrar para a pessoa que existe um lado diferente da moeda, que é o lado do amor genuíno, que é o amor que vem de Jesus Cristo, né? Aquele amor transformador e tudo mais. Então, eu creio muito que o nosso desafio, o maior desafio nosso hoje é viver esse amor genuinamente nos dias de hoje, né? É. Há uma carência grande, mas há uma dificuldade de se viver esse amor, né? Eu vendo pelo outro lado, eu acho que há uma dificuldade, por exemplo, que nem você foi, porque você estava sedento e quis conhecer esse outro lado, né? Que é o verdadeiro amor, conhecer a Jesus. Sim. Muitos jovens estão lá por causa que os pais estão lá. Sim, sim. E como é que é? Porque alguns ainda estão lá, talvez incrédulo, alguns ali, porque meu pai está na igreja, então eu estou fazendo. Obedecendo, né? E como que é lidar com eles? Bom, esse tipo de juventude, esse tipo de jovem, a gente se depara bastante na igreja, né? São os filhos dos evangélicos, né? Como o pessoal fala, né? Filho de crente. Crentinho não é, né? Não esse bem é verdade, né? A gente se depara com isso sim. Mas eu creio muito, Carla, que Deus prepara momentos para cada um de nós, sabe? Mesmo esses jovens que estão nessa condição dentro da igreja, eles vão ter um momento que eles vão se deparar com esse amor genuíno, né? Independente do... Encontrar, né? Fazer Sim, aquele encontro. sim. Eu acho que é muito mais fácil ele ter esse encontro, ele indo à igreja, ele frequentando a igreja, por mais que seja por obedecer os pais, ou para acompanhar o pai, ou para acompanhar alguém, mas ele está indo. É muito mais fácil ele ter um encontro nesse momento, né, nessa circunstância, do que ele estar totalmente lá no mundo, né, totalmente fora da igreja. Então, alguém ensinando ele lá fora, né? sim. Que não são os caminhos de Deus, né? Isso, sem dúvida. Então, eu creio muito assim, que por mais que exista essa situação, ainda Deus trabalha nela também. E a gente vê muito essa geração que eles têm que viver tudo. Sim. Em busca do prazer, em busca da felicidade. Só que o verdadeiro evangelho não é isso, né? Sim. E explique para mim, para quem vai estar ouvindo, o que é o verdadeiro evangelho, para esses jovens saberem que é muito bom estar lá. Sim, sim. Na verdade, a diferença que existe dos jovens que não conhecem a Jesus ou que vivem fora dos seus caminhos e o jovem que está na igreja ou que está vivendo o evangelho vivo é o viver a palavra de Deus, né? Então, o jovem que vive a palavra de Deus, sem dúvida, ele vai trilhar caminhos diferentes daqueles que não conhecem a Jesus, né? Então, sem dúvida, a palavra de Deus é o grande diferencial. A gente conhecer, né, a palavra de Deus e vivê-la. Porque a partir do momento que a gente começa a não viver a palavra, ou ferir a palavra, a gente está errando o alvo. Então, a gente está pecando e a gente acaba desagradando a Deus e tudo mais. Então, a palavra é o segredo, né? A gente viver a palavra, né? No caso da nossa juventude. Sim, e a nossa geração é aquela geração chatinha, né? Sim. Cheia de mimimi, que não gosta de ser repreendido. E quando há conflito entre eles? Que eles não... Por exemplo, você tem que delegar, você como líder, vocês, esse grupo de 4, você vai ser responsável por eles. E surge aquilo assim, mas eu não gosto. Põe outro porque eu não gosto. Sim, sim. Como que é fazer eles entender que você tem que amar mesmo se não goste? Sim. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que amar até o nosso inimigo, né? Sim, sem dúvida. Como que você trabalha com essa... Esse momento da geração, muitos dizem a geração Nutella, a geração do mimimi e tudo mais.
Bom, lá com a juventude que a gente trabalha diretamente, a gente sempre procura trabalhar com a unidade, né, sempre usando dos talentos de cada um e tudo mais, mas vira e mexe sempre existe uma desavença, um desentendimento, eles acabam às vezes não brigando, mas acabam não concordando, que até é natural, né? Aí vai o posicionamento do líder, né? E Sim, dar uma palavra de sabedoria é, para fazer eles entenderem a sim. situação, né? Eu sempre procuro conversar com ambas as partes, né? Tentar entender o que está acontecendo, mas sempre existe um lado que ainda não atingiu uma maturidade, né, espiritual ou até mesmo maturidade mesmo do homem, né? Sim. Tá naquela fase ainda de desenvolver, né? É isso que a gente começou a falar lá. Eles estão numa idade ainda atingindo a maturidade Sim, humana nossa, né, de conhecimento, e a maturidade espiritual ainda às vezes precisa ser desenvolvida, né? sim, sim. Aí o que eu falo? O jovem que aparentemente a gente conversa, já conhece, que é um jovem mais maduro, mais experiente, eu sempre falo assim, que nós temos que descer o nível, né? É muito mais fácil a gente que está no nível mais no nível espiritual ou humano um pouco mais elevado, é mais fácil a gente descer no nível da outra pessoa para poder entender a pessoa e nivelar, do que aquela Isso. pessoa ter que subir o nível rapidamente para poder encontrar o equilíbrio naquele momento e tudo mais. Então é muito mais fácil a gente poder descer, Descer. nivelar ali o nível, conversar, se entender e apaziguar. E isso a gente consegue praticar o amor de Jesus, né? Sim. Porque as pessoas têm uma dificuldade de trabalhar com eu, com uma arrogância e tudo mais. Então, não, eu não vou perdoar. E tudo mais. E começa aquela coisa. Mas eu acho que dá pra, dentro da palavra, dentro dessa conduta, dá pra gente encontrar um equilíbrio bacana e trazer a paz e apaziguar aí a geração que se encontra nesse momento aí. Porque pra a gente, pro dia a dia, a gente vê que não é fácil, né? Um Sim, tem um temperamento, outro tem um sim. entendimento. É. Então tem que ter toda uma logística para vocês colocar cada um em um lugar e com amor, né? Sim, com amor E com amor, sempre. porque se for áspero, é fácil Uhum. perder eles, né? Sim, sim, é verdade mesmo. Eles sempre esperam do pastor, do líder, né? Uma palavra que traga o conforto, traga um certo acalento para eles e tudo mais. Mas não é fácil, mas também a gente, com a Tira- sabedoria de Deus, consegue tirar de letra ali. É. E eles, assim, eu vejo hoje que tem muita modernidade, né? Sim. E querem trazer para a igreja, e cada igreja tem uma. Não sei se é bem doutrina que eu tenho que falar, Uhum. mas tem uma forma de apresentar a Sim. palavra. Sim. E quando esses jovens trazem alguma coisa que é muito do mundo, Uhum. como é que é para você levar para o nosso pastor? Nossa, Cláudia, o nosso pastor, graças a Deus, é um pastor muito. Eu digo que tem uma mente muito jovem, assim, eu digo ele é muito aberto, sabe, para coisas novas. Ele sempre nos dá muita liberdade para trabalhar. Ele fala assim: olha, Fábio, não pecando, você pode fazer, né, o que vocês quiserem, só não pecando. E a gente sabe que a palavra de Deus é o nosso norte, né? Uhum. A gente não acredita na palavra de Deus, não pecando, a gente pode fazer o que for. Que ele nos dá essa liberdade para trabalhar. Então, assim, a gente consegue trabalhar muito bem isso lá na nossa igreja, no nosso campo, né? O pastor tem visão, o pastor sabe que juventude tem um jeito ímpar de ser, né? Não dá pra gente poder cobrar de jovem, né, o comportamento de uma pessoa mais velha, né, e tudo mais, ou uma pessoa mais experiente, né, ou de uma Sim. pessoa mais nova, porque eu creio que a juventude é uma fase da vida, uma das fases mais bonitas da vida, né? Todas as fases são importantíssimas para o nosso desenvolvimento humano e cristão, sem dúvida disso. Mas eu acredito muito que a juventude é uma das fases que tem força, tem vigor, tem beleza. É E o período que eles estão prontos para desempenhar a obra de Deus, né? isso, e com todo afinco, com muita energia, consegue ir além. Sim. Na palavra de Deus diz lá em João, né? Que jovem vos escrevi porque sois fortes, né? E a palavra de Deus está em vós, né? E através desse poder que a gente alcança em Deus a condição de poder até lutar contra o maligno e vencer o maligno, diz na palavra de Deus, né? E você acha que nesse período de mocidade e juventude Uhum. é o período mais importante para ter a conversão? Eu vou falar o meu Uhum. ponto de vista. Porque a gente vê, por exemplo, em um batismo, é muito mais difícil a gente ver uma quantidade de cabelinho branco lá, por exemplo, Sim, sim, e tem mais jovens. sim.
Mas eu acredito que é uma fase Uhum. mais importante porque também é um período que para eles ir embora e só voltar ou nem voltar é perigoso, não é? Sim. Sabe, Carla, eu acredito que as fases da nossa vida, todas as fases, qualquer que seja ela, desde criança, a transição de criança para juniores, ou junior, de junior para adolescente, adolescente para jovem, de jovem para adulto, todas essas fases, essas viradas de fase, eu acredito que o inimigo tem uma tensão muito grande nesses momentos, que é um momento de transição, de virada de chave. Ele sabe que quando a gente vai partir de uma adolescência para uma juventude, e a gente de repente vai adentrar um namoro, um noivado, um casamento, esses pontos que eu digo pontos de ruptura, pontos de mudança de chave, são nesses pontos que o inimigo entra com dúvida, entra com insegurança, entra com medo, fazendo com que essas fases sejam bloqueadas de nossa vida. Então, eu acredito que na juventude, por ter essa força, como diz na palavra, né, de Deus, a palavra de Deus estar na juventude, e Deus nos dá através dela o poder de vencer o maligno, nós temos uma condição de adentrar o evangelho com muito mais intensidade. Então é por isso que eu acredito que na juventude é um momento que se tem bastante conversão, né? É os momentos que a juventude rompe as barreiras e adentra o evangelho de cabeça, sabe? E também é dois extremos, né? Ou eles se convertem, Sim, seguem com o conhecimento, sim. ou também eles Se desviam do desviam. caminho, né? E vivem intensamente a vida do mundo sem Jesus, né? Isso é verdade. Então é um processo assim que tem que ter muito cuidado, né? Tem. Porque a criança, se ela já vem desde pequena lá, ela vem tendo já esse entendimento. Sim, A hora que ela tá jovem, ela já tem a sua postura, já tem um ganho de conhecimento ali na palavra, né? sim, já formado, né? E jovens que nem você veio com sedento da palavra. Uhum, Então também é mais fácil, mas sim. esses que a gente precisa conquistar é muita oração, né? Sim, sem dúvida. Muita, muita mesmo. E qual que é o limite que você acha que para conseguir esses jovens que são um pouco mais difíceis de manter eles ali na igreja, Uhum, qual que é o limite para a modernidade que você acha? Porque a gente tem que fazer uma coisa mais lúdica que atraiam eles. sim. Mas o que você acha assim, ó, até aqui a gente pode. Para lá já não vem da palavra isso. O que você acha que não deveria ter? Sabe, Carla, Paulo vai dizer que todas as coisas nós podemos, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então isso já dá pra gente um ponto de equilíbrio. E eu acredito que o Espírito Santo é aquele que nos dá a palavra final. Ó, até aqui dá pra você ir, até aqui, daqui pra frente já não é mais. Já não tô já contigo nesse momento, se você der um passo pra frente. Então, eu creio muito assim no discernimento que o Espírito Santo nos dá, sabe? Para fazer as coisas com o jovem, para trabalhar. Eu acredito que nós temos sim que usar de meios que se identifiquem com a juventude, né? Mas sempre pelo poder da palavra. Porque a palavra que vai. A juventude pode às vezes ter uma dificuldade ou outra e tudo mais, mas no fundo, se você for analisar bem, o que a juventude tem carência e o que eles querem é a palavra pregada. Sim. Né? E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente precisa falar muito da palavra de Deus para nossos jovens o tempo todo, sabe? Eu acho que isso é algo que os fortalece, os formata dentro de um contexto que eles vão cada vez mais errar menos o alvo, né? Porque o pecado é você errar o alvo. Mas eu creio que pela palavra de Deus dá para a juventude muito bem poder discernir, poder caminhar, e a gente consegue atender eles sim nesse contexto de coisas novas que eles precisam também disso, Sim. né? E você Coisa acha diferente. importante fazer reuniões menores, por exemplo? Porque um culto, quando tá todo mundo lá, um culto de domingo, por exemplo, ali é para toda a família. A nossa igreja tem os departamentos que as crianças vão. Mas você acha que é interessante fazer reuniões menores com esses jovens? Você acha que a palavra consegue ser mais penetrada neles em reuniões menores? Sim, sim. Tanto pela palavra, né, quanto também pela troca de experiências, né, que existia aí. Na nossa igreja, a gente trabalha muito bem isso na juventude,
Eu procuro muito bem, assim, Carla, mapear, quando um jovem está comigo lá há muito tempo, quando ele está chegando novo, conhecer esse jovem, sabe? Porque o pastor conhece sua ovelha e a ovelha ouve a voz e conhece a voz do seu pastor, né? Sim. Então eu procuro conhecer os nossos jovens que estão chegando. É meio que, não uma entrevista, mas sentar com ele, conversar, conhecer de onde ele vem, o que ele gosta de fazer, sabe? E tudo isso eu levo em consideração para poder encaminhar ele num grupo menor, que seja, de acordo com os talentos que ele tem, que ele recebeu de Deus, né? Então lá a gente tem grupos menores, nós temos um grupo jovem, de intercessão jovem. Eu falo que a gente não pode ficar esperando somente das irmãs abençoadas do coque, né, que oram, que ajoelham e que buscam a Deus e que oram pela igreja toda, inclusive pela juventude, né? Nós temos também que fazer o nosso papel de jovem intercessor. Então nós temos um grupo de jovens intercessores. Então são jovens que se identificam com a oração, né? Então, pois bem, tem esse grupo. Tem um grupo também da dança. Jovens que gostam, isso mais para as mulheres, para as meninas, né? Que gostam de adorar a Deus através da dança. Então é um grupo também que se reúne para poder ensaiar, fazer lá os seus passos de dança e tudo mais. Tem também um grupo também de mídia, que juventude hoje e mídia são muito casados, né? Não dá para falar de jovens sem falar de mídia, né? Que é coisa da atualidade, é o que a gente está vivendo. Então eles usam muito disso também, gostam de estar envolvido com isso. Pô, nós temos N grupos lá, grupos menores, lógico que estão ligados totalmente ao grupo maior, né? Mas eu procuro, assim, ocupar o máximo do tempo dos jovens na obra de Deus, naquilo que ele tem talento para fazer, naquilo que ele gosta de fazer, naquilo que ele se dispõe também a fazer. Sim. Não adianta o jovem ser talentoso, né? Ele não ser disponível, não querer fazer. Mas dificilmente o jovem que chega lá com a gente tem talento, a gente descobre, convida, aquilo já é um chamariz para ele se inserir num pequeno grupo, ou num grupo maior. Então, trabalhar com pequenos grupos eu acho importante, né? Mas sempre mapeando, né? Quais são o talento de cada um deles. Para poder encaixar. E isso que você está falando é muito importante, porque nós somos da mesma igreja. Sim. Mas eu não sabia, assim, que estava tão subdividido lá. Sim. E é importante, porque eu vejo, por exemplo, o grupo das guerreiras de oração na nossa igreja. Sim. É menor. Uhum. E se a gente não for criando já esses talentos, sim, como que vai ser? Daqui a pouco vai acabando, porque são mulheres, sim, tem de todas as idades, mas se você for ver em um contexto ali, são mais senhoras. É verdade. Né? Então eu acho bem importante isso. Já ir descobrindo o talento de cada um, porque vai crescendo na fé e já vai tendo o seu... E dando continuidade com o ciclo, né? Sim. O pastor, ele tem assim, ele e o bispo, né? Ter tido uma visão especial para a juventude no que diz respeito ao ministério, né? Então, hoje em dia, Carla, o pastor está assim, tendo um olhar diferenciado para a juventude, consagrando os jovens a jovens obreiros, né? Lógico, dentro de um contexto de responsabilidade com a palavra de Deus, com o ministério. Então, o pastor tem dado um apoio muito grande para a juventude nesse sentido, sabe? Então, eu acredito que, na visão do pastor, do bispo, né? Junto com esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo, eu acho que tudo tende a dar muito certo, como já tem dado, né? Sim. E esse grupo de oração, de intercessão, você precisa de ver, Carla, como eles fazem com amor aquilo lá. Ai, que lindo. Gostam muito de orar. E querendo ou não, por mais que você falou que se não fazia isso antes de consagrar os jovens. Sim, sim. Mas é uma coisa que o mundo hoje está pedindo, né? Sim. E se a gente não seguir o que está... Porque jovem se identifica com jovem. Sim. E hoje eles têm resposta e pergunta para tudo, né? Às vezes eles não vão aceitar falar com uma pessoa mais velha, mas se um jovem que tiver a sua responsabilidade, tiver entendimento, eles estão falando a mesma língua, né? Isso, essa é a palavra-chave, a mesma língua que o pastor sempre fala. Porque, Carla, se você pega um grupo de jovens, né, e você nota ali que no meio deles já tem um presbítero jovem, lógico, Deus separou aquele jovem, o pastor separou aquele jovem para ser um presbítero, né? Ou, no caso, um diácono, ou uma diaconisa, ou um evangelista, ou até mesmo um pastor, mas digo até no nível de evangelista. Se você num grupo vê alguns poucos jovens já assumindo essas posições eclesiásticas dentro do meio, já são referenciais para eles próprios. Nossa, mas, poxa, aquela pessoa também é jovem como eu, mas ele já é presbítero. Né? Então isso causa na pessoa uma curiosidade de saber o porquê ele chegou a ser agora um presbítero, né? Tão jovem, né? Tão jovem. Por quê, né? Normalmente, para os nossos olhos, são
pessoas bem maduras, Sim, sim. que vai conseguir um cargo, né? Assim, E são cargos que realmente, antes dessa visão dos nossos pastores, realmente levava anos para acontecer, a gente sabe disso. A pessoa ficava muito tempo no diaconato, muito tempo para chegar a presbítero, depois muito tempo para ser evangelista, muito tempo para ser pastor. A gente sabe muito bem disso, como as coisas funcionam, né? Até mesmo porque existe todo aquele processo de maturidade, como obreiro e tudo mais. Mas, graças a Deus, o pastor tem acreditado na juventude, né? Junto com o bispo, né? Junto com o bispo primaz também. eu vi outro dia em um desses podcasts que eu assisto e pregações, Sim. e um líder de jovem estava falando que ele trabalha assim, que ele sempre tem uma dinâmica com os jovens dele de usar as duas mãos. Sim. Uma mão ele sempre mantém fechada e a outra aberta. Uhum. A fechada, ele falou assim, que ele ensina que prega o evangelho, fala da palavra, da existência do céu, do inferno e da salvação. Sim. E com a outra mão ele fala da diversidade de estar conduzindo o evangelho, que pode ser pregado com uma dança, que nem se falou no seu grupo que tem, Sim. com teatro, Sim. até em uma lanchonete reunindo com os amigos. Sim, sim. E pelo que tudo que você já falou, você faz acho que do mesmo jeitinho, né? Sim. Uma mão fechada e a outra Sim. aberta. A gente procura fazer dessa forma assim, Carla, o tempo todo, sabe? Porque a juventude, eles precisam ter esse momento de descontração, de confraternização, de se conhecer, como posso explicar para você? De fazer um ciclo de amizades cristão e também de não cristãos. É importante porque trazer o não cristão para o nosso meio e poder cuidar dele também, né? Ao ponto que ele possa também se converter e também conhecer também a Jesus, né? É muito importante isso. Que é um passo que a gente tem que estar supervisionando, né? Sem dúvida. Porque as amizades influenciam muito, principalmente nessa idade, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, mais trazer o que não é cristão é o nosso como eu posso falar? É a nossa missão, A né? nossa missão. Nossa missão, mas com muita cautela, né? Muito porque cuidado. os que estão lá, a gente já está tentando guardar. Sim, Tem que trazer os que não conhecem ainda a palavra, e né? que são muitos, né? São muitos, muitos jovens que estão nessa condição. E eu sei que está para estourar aí um grande congresso. Sim. E eu queria que você contasse pra gente como é que vai ser, como é que você conseguiu reunir essa galera grande. Tem um tema forte, né? Eu queria que você falasse também desse tema, como é que foi escolhido. Sim. Então, conte pra gente sobre esse congresso. Bom, vamos falar um pouco desse congresso que é da UMADP, né? Isso. A UMADP, a sigla, né, significa a União das Mocidades das Assembleias de Deus de Madureira de Piracicaba. Então, essa é nosso grupo maior, né? Então, nós temos aí mais de 500 igrejas, né, ligadas ao Ministério de Madureira Aldebras, né, que é o campo que o pastor Dilma preside. Então, são muitas igrejas. E cada uma dessa igreja local, de cada uma dessa congregação, tem um grupo de jovem lá, né? Então, a gente se reúne todos esses jovens no mês de julho, que é o mês de férias, né? E fazemos um grande congresso de jovens. A gente procura trazer nomes relevantes, que eles gostam, homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de verdade, através do louvor, né? Que cantam, que louvam, e também através da palavra de Deus também pregada. Então, a gente faz esse trabalho todos os anos, no mês de julho, que é o mês de férias. Então, a gente consegue reunir em torno de 1.500 até 2.000 jovens na nossa igreja. E é um evento, assim, é um momento da juventude que o mais importante de tudo aquilo que acontece lá é a transformação de vida que é gerada nesses 3 dias de festa que acontece, né? E eu acredito que é um momento importante também de trazer esses jovens que ainda não são cristãos, né? Sem dúvida. Esse é o momento. Quando a gente fala de ter amizades não cristãs, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Mas nesses momentos que a gente tem de congresso, de um culto especial de jovem, a gente não pode jamais de ser egoísta ao ponto de participar de um grande banquete desse espiritual sozinhos. Sim. Né? Seria uma hipocrisia isso, né? Então a gente faz uma festa desse porte, desse tamanho, para celebrar Jesus, sem dúvida. Mas a gente não pode esquecer jamais de convidar um jovem que não conhece a Cristo ainda, para ele poder ter o privilégio, a oportunidade de encontrar com Cristo nesses dias de festa. É muito importante isso. E onde a linguagem vai ser totalmente deles, né? Porque já fazem uma preparação para isso. Para eles. E ali não vai ter ninguém diferente deles, tudo a mesma idade, né? Sim, sim. É um momento muito propício, muito oportuno para tudo isso. E o nosso tema, como você perguntou, Atraídos pelo Fogo,
né, baseados em Atos 2:3, né, que falam um pouco sobre a marca, o selo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como é importante isso, né, Carla? Nos dias de hoje, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, né, pelo aumento do pecado e tudo mais, da iniquidade. Mas na palavra também diz que nos últimos dias também haveria um grande avivamento, né? Então nós cremos nesse grande avivamento e a gente só vai viver um verdadeiro avivamento da palavra de Deus com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa Sim. e que é o nosso melhor amigo, é aquele que a gente não consegue muitas vezes enxergar ou ver, mas ele está conosco aqui, né? Ele está conosco com a juventude lá. Então é o nosso melhor amigo. Então, É o momento de a gente dar a oportunidade dele falar com a gente, né? isso. Total legalidade para ele poder falar. Eis-me aqui, agora é a hora de eu ser ministrado pelo meu melhor amigo. Aquele que me conhece, aquele que me formou, né, que é o Espírito Santo de Deus. Então, atraídos pelo fogo, remete à ideia ou remete à presença total e o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E você falou, né, que eu tenho até anotado aqui o versículo, que devido à maldade o amor de muitos esfriariam. Sem dúvida. E nós estamos vivendo isso. Nossa. Tanto em jovens quanto adultos. Sim. E é uma coisa assim que, ao mesmo tempo que muitos estão sedentos pela palavra, muitos estão achando que não há importância nenhuma, né? Estão vivendo assim uma vida de erro, né? E de uma coisa assim tão trágica, né? A gente vive cada dia uma tragédia, uma coisa assim que mexe com a gente, mexe com a nossa família, né? Nos expõe às vezes a algum tipo de medo, né? Pelo que se acontece nos dias de hoje. Mas é cumprimento da palavra, né? A gente sabe que tudo isso acontece porque é pelo aumento do pecado, pelo aumento da iniquidade, que o amor de muitos, até aqueles que têm o amor de Jesus, acabam se esfriando de ver tanta maldade, né? E é um negócio que a gente mesmo tem que se policiar todos os dias, para né? não ser contaminado com isso, né? Mesmo nós que já somos mais maduros, né? Sim. A gente... Porque nem todos os dias são de glórias. O dia mal sempre bate na nossa porta, né? Sempre. Então, se a gente não tiver vigilante, que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Sem dúvida, o tempo todo, é verdade. E eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem, um incentivo para que mais jovens seguissem esse caminho, conhecessem, dessem a oportunidade de conhecer. Porque às vezes eles falam, eu já fiz tanta coisa, você acha que eu vou na igreja? Que às vezes passa pela cabeça deles, né? Sim. Mas eu vou lá, mas eu já fiz isso. Ou eu ouvi falar que lá eles vão me repreender. Sim. Então eles não têm esse conhecimento, né? É verdade. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra de carinho para eles. Vamos lá. Bom, jovem, você que não é cristão, ou até mesmo você que é cristão, eu não sei o que você viveu na sua vida, o que você vive, né? Mas eu tenho certeza que Cristo, ele é a melhor saída para você. Então, para você, muitos dizem que não tem jeito mais, que a sua vida ela vai até um certo limite, dali você não vai conseguir mais alcançar nenhum objetivo, não vai crescer mais. Mas pela palavra de Deus, Cristo veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. O adversário, Carla, pode tentar, né? Roubar, matar, tentar nos destruir. Mas Deus vem com a palavra e fala que através do amor dele, a gente consegue vencer todos esses tipos de barreira e consegue sim ser um vencedor em Cristo. Porque vencer em Cristo, né? Ser vencedor, a gente consegue vencer qualquer tipo de batalha, até mesmo por nossas forças. Mas quando a gente decide, né, andar com Cristo, nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedor é você ganhar uma batalha ou uma guerra sem você botar a mão nessa guerra. Porque Cristo guerreia por você e nos torna eu e você mais do que vencedor através de Cristo Jesus na sua vida. Então, jovem, para você tem jeito sim. Então, nesses 3 dias de festa, 14, 15, 16 de julho, né, serão 3 dias aí que serão dias de impacto na sua vida espiritual. E você não pode ficar de fora dessa. Eu conto muito com você lá. Traga um amigo não crente, ou traga mais do que um amigo não crente, para poder também viver isso também, essa experiência sobrenatural ao lado de Jesus Cristo, também ser aí uma
uma alma privilegiada por Cristo pela salvação eterna. Sim. E você falando veio agora na minha cabeça. Dessa vida sua na igreja, cuidando dos jovens, Sim. qual foi a sua experiência maior de ver um jovem assim, ou recebendo o dom de línguas, ou aceitando a Jesus? Porque você já deve ter presenciado várias vezes, né? Sim, O que sim. mais te marcou assim? Falou, nossa, que vitória em Cristo isso que nós conseguimos. Olha, Carla, foram muitas experiências, ainda são, né? Muitas experiências que, assim, que marcaram muito a minha vida, a vida da minha esposa, da juventude que está conosco já há algum tempo. Mas um dia, a gente estava na igreja, na época, eu era regente de jovens, eu fui por muitos anos regente da juventude, e a gente cantou aquele louvor Rendido Estou, da Aline Barros, né? Com o Fernandinho. E naquele dia, foi algo diferente, sabe? Quando a gente louvou, assim, a gente sentiu que o céu se abriu e que uma glória desceu, né? E naquele dia, logo depois que a gente louvou, a igreja ficou por uns minutos ainda, sabe? Naquele êxtase, assim, espiritual, naquela presença gostosa de Deus. E depois daquele momento, no final do culto, né? Veio um irmão para mim dizer que ele recebeu uma cura, ele foi curado, né? E no final desse mesmo dia, quando teve ali o apelo, ali nós tivemos ali muitas almas que se renderam a Jesus. E o Espírito Santo de Deus revelou a mim assim, Fábio, enquanto vocês me adoram, enquanto vocês me louvam e me exaltam, eu faço isso dessa forma. Então, eu curo aqueles que estão enfermos, né? Eu trago a salvação para aqueles que não têm a salvação, que estão perdidos, né? Eu trago o batismo com o meu Espírito Santo. Então, naquele dia, foi um dia muito que marcou a minha vida, sabe? Foi um momento que nós passamos ali, que nós louvamos a Deus e que Deus se manifestou de uma forma muito sobrenatural naquela noite. E muitas vidas foram impactadas e transformadas, porque a gente sabe que ouvir a palavra de Deus, ela precisa gerar a transformação de vida, né? Senão, não tem um porquê, né? Então, nesse dia, a gente viveu muitas experiências em poucos momentos, sabe? Deus resolveu fazer várias coisas em um louvor de 3, 4 minutos. E é muito assim, é muito visível pra gente que tem o Espírito Santo sentir quando realmente Sim. tá acontecendo um sobrenatural ali, né? É a presença dele, né? Que vai testificando em nossos corações. Testifica no meu, no seu. E você conversa com um, eu senti a mesma coisa, eu me arrepiei, o outro tá chorando, outro tá falando em línguas, e é uma sensação muito boa, né? Eu costumo falar que Deus, ele trabalha de multiformas. Ele não vai abençoar somente uma vida. Então, ele trabalha na minha vida de um jeito e, no mesmo tempo, na sua de uma outra forma, mas também trabalha. E ele trabalha assim de uma forma muito linda em todas as vidas, ao mesmo tempo, gerando transformação. Isso é muito lindo. Porque não dá pra falar que não acontece algo diferente ali. Porque é sobrenatural. É como se o céu abaixasse realmente, né? Isso, é bem isso. E às vezes não tem nem como expressar, né? Com palavras o que a gente sente nesse momento. Mas isso é uma coisa que vem de Deus, né? Vem do céu, né? Para nossas vidas. E alguns jovens têm assim, eu quero falar em línguas, como é que eu faço? Eles têm essa dúvida? Sim, eles têm, inclusive a gente trabalha muito com isso. Esse tema do congresso é muito oportuno para isso, né? Que é com batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Batizado com o Espírito Santo todos nós somos, né? Quando a gente aceita Jesus, nós somos também selados pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas há uma evidência disso, né? Quando a gente busca por algo assim, por um revestimento maior, né? Quando a gente recebe de Deus o batismo com o Espírito Santo, a gente recebe de Deus autoridade, poder, né? E para poder entender as coisas de uma outra forma. Então, assim, é muito lindo, a gente incentiva demais os jovens a buscar. E a busca, né, pelo batismo com o Espírito Santo é você buscar pela santidade. Quanto mais você se santificar e quanto mais você pedir a Deus o batismo, ele vai dar para você. Em algum momento que Deus preparou para você, você vai receber dele esse batismo. Eu canto para você que isso vai mudar, como mudou a minha, a sua vida, vai mudar a nossa vida, a vida dos nossos jovens que estão lá nesse congresso, né? Muitos não são batizados, muitos estão buscando por esse momento, mas o momento é para esse. Buscar pelo Espírito Santo e receber dele uma porção que gere na gente, gere neles o batismo verdadeiro com o Espírito Santo, né? Ou falar em línguas e tudo mais. E é muito lindo, né, Fábio? Muito lindo. É demais. E eles se percebe assim, por exemplo, um jovem
que eles já vêm de um namoro, por Sim. exemplo, de fora. Eles Uhum. começaram a igreja. Começaram a frequentar o grupo. Como é que vocês conseguem... Que às vezes eles já vêm do mundo com outro pensamento, Outro pensamento, outro comportamento. outro comportamento. Como é que vocês conseguem alinhar o Uhum. pensamento deles para dentro da igreja, vindo de fora? Porque quando eles vêm, muitos vêm querendo mesmo mudança, né? Sim, sim. E vocês têm algo assim que com carinho vocês conseguem falar com eles? Sim, eles vêm com bastante dúvida às vezes, né, Carla? Eles vêm já com relacionamento. Muitos vêm, se fortalecem no relacionamento que tá ali de namoro. Muitos acabam, às vezes, até se separando, né? Pelo contexto que eles estão se deparando agora, é um momento novo na vida deles, né? Um momento, né, com Cristo. E são muitas dúvidas. A gente faz um acompanhamento de perto com esses jovens para a gente poder fazer com que eles entendam, né? Então, é muito aconselhamento, né? Muitas palavras que a gente dá a eles, mas o que eu vejo bastante é eles acabam... Como posso explicar para você? O próprio meio dos jovens, como eles estão numa condição diferente, né? Porque já estão já salvos e já vivendo aquela vida de salvação há mais tempo, eles acabam vendo a diferença nesses jovens e acabam tentando já fazer o igual ou fazer, sabe, diferente. Sim. Para sair daquele comportamento que às vezes traz do mundo. Porque é difícil, Carla. Às vezes o jovem vem com vício. Eu recebo às vezes jovem que vem recentemente de casa de recuperação de dependência química. Então eles passaram um período lá, foram recuperados, né? Jovens que foram às vezes até passaram por momentos assim, foram presos, né? Foram detidos por um período. E a gente tem um trabalho importante de reinserir esses jovens na sociedade. Sim. Começando pela igreja. Então não é fácil, mas eles já vêm com uma vontade grande de mudança, e a gente só orienta ali com a palavra e as coisas vão mudando, sabe? É bom porque se eles vêm aberto para mudança, Sim. é que nem você falou, se havia um namoro que era de qualquer jeito, Sim. ou larga, ou eles saem de uma vida que tivesse errada para uma conduta cristã, que né? agrade a Deus, sim, sem dúvida. Isso acontece sim, muito, muito. Fábio, foi uma delícia. Muitas coisas boas que a gente conversou. Que bom. E foi bem esclarecido. Ai, fico feliz. Eu fico, assim, já com o convite aberto para que a gente tenha outros temas para a gente conversar, porque há uma vasta gama de informações que os jovens querem saber e querem estar participando, e às vezes tudo isso vai estar encontrando lá na igreja, né? É verdade, cara. Nossa, a gente pega aí o metaverso, que tá uma coisa tão atual, tantos os assuntos que tem pra gente abordar no que diz respeito à juventude, tem bastante coisa assim. Eu me sinto honrado pelo convite, né, de poder estar aqui hoje com você, atendendo o seu convite, participar aqui do podcast, e também representar a juventude, né? Sim. Estamos aqui hoje falando em nome de uma juventude grande, que é uma juventude que é a de Madureira, né? Então, estamos aqui hoje representando eles. Então, e eu queria que você deixasse as redes sociais que vocês têm. A gente já tem a da nossa igreja, mas se quiser passar a sua rede social dos jovens, né? Para ir acompanhando o que vocês podem estar oferecendo para eles. Hoje em dia, a nossa comunicação com a juventude é as redes sociais, né? Então, se você jovem ainda não nos segue, ou você também que não é jovem, você pode acessar lá no Instagram, né? No @umadp.oficial. Então, pode acompanhar nossas programações, nossos trabalhos, tudo por lá, que isso é o meio mais rápido de comunicação entre os jovens hoje em dia, né? E as pessoas que não são membro, por exemplo, podem participar? Pode participar sim. Inclusive, Carla, a gente vai estar vendendo camisetas, né, no nosso congresso, logo na entrada da igreja, né? São 2 modelos de camiseta, tem uma manga 3/4 lá, long line, para quem gosta de ser, né, um pouco mais modernizado aí. E também o modelo também tradicional, manga curta. Então vai estar vendendo com preço muito acessível, bem na entrada da igreja ali, o pessoal que queira comprar. Tá joia. Então reforça as datas e o horário do congresso. Então, 14 e 15, que é quinta e sexta, o nosso trabalho vai começar então às 15 para 7 da noite, né? E daí no sábado, que é um dia que o pessoal consegue chegar mais cedo, vai começar então às 18 horas. Então no sábado começa às 18 e quinta e sexta às 15 para 7 da noite. Estaremos lá já prontos para cultuar a Deus. Que bênção. E vai ser um sucesso. Muito em nome de Jesus. Derramar da unção de Deus. Sim, sem dúvida, Carla.
E, Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença. Quero que Deus continue te abençoando, Amém. dando muita unção, sabedoria, para que cuidar desses jovens, que eles são muito importantes, né, para a gente, para Deus, que vão dar continuidade, né, nos ministérios, nos grupos. Então, que Deus continue usando você grandemente. Amém, Carla. E muito obrigada por você ter vindo. E eu vou estar lá no congresso. Espero vocês lá, sem dúvida. Então, joia. Carla, eu quero agradecer também pelo convite, tá? Por participar aqui com vocês do Pode Confiar, esse podcast tão abençoado, que tem alcançado muitas vidas e vai alcançar muito mais ainda. Eu tenho certeza disso. Levando a palavra de Deus e transformação de vida. Isso, né? amém. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigada. Que Deus prospere e te abençoe em nome de Jesus. Amém, eu recebo. E eu quero fazer o meu agradecimento aqui. Primeiro a Deus por mais um episódio, que Deus sempre faz essas conexões que a gente consegue compartilhar muito mais conhecimentos. Agradecer ao meu marido, que sem ele a gente não teria essas imagens. Quero agradecer a todos que ficaram ouvindo. E você que tem a possibilidade de compartilhar com mais pessoas esse podcast, compartilhe. Porque hoje a riqueza nossa é o conhecimento. E nunca se esqueçam que em Jesus você pode confiar.